Da gravação. Então, bom dia a todos. Como essa vai ser uma aula gravada, pode ser que alguém acesse à tarde ou à noite ou na madrugada. Então, bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Vocês sabem, principalmente a turma da noite, sabe que eu sempre chego no bom dia, né? Enfim, queria agradecer a todos que estão aqui ao vivo nesse momento, né? Acompanhando essa aula, né? Que vai ser uma revisão do nosso semestre, uma revisão para a nossa prova de semana que vem. Então, eu até vou falar aqui nominalmente quem está aqui agora, que eu estou vendo. Sigrid, Tamires, Marcela, Sara Santos, Tiago, Gabriele, Yara, Beatriz, Sidney e Alessio. Então, agradeço especialmente a vocês, acordaram cedo no feriado, né? Para participar aqui desse momento. Eu acho que é interessante, porque aí a gente consegue fazer alguma coisa dialogada. Vocês sabem como eu gosto de dialogar, né, com vocês, então se eu fizesse só a gravação aqui sozinho ia ser pior para mim. Então, agradeço muito a todos vocês, tá? Vamos lá. O que eu preparei para hoje? Eu preparei uma revisão, sim, uma explanação do que a gente viu no nosso semestre de Direito Processual Civil, parte geral. E aí eu vou destacar algumas coisas da prova. A prova já está feita, então eu consigo direcionar bem vocês, né? Então eu quero focar no que vocês devem estudar mais e destacar algumas coisas que são mais complexas e para vocês não ficarem tanto tempo estudando essas coisas mais complexas. Então foi isso que eu preparei para hoje, tá? Então, o primeiro momento que eu quero fazer como é que se diz, esse apanhado geral do semestre, eu vou até compartilhar aqui com vocês o Paint, né? Que é como se fosse um quadro. Eu chamo isso aqui de quadro, tá? Vocês conseguem ver aí? Tá mostrando aí para vocês? Carregou aqui, professor. Tá piscando, Sidney? Aqui para mim aparece piscando. Tá a tela negra aqui, tá em preto. Mas tá Tudo piscando sim. tá, calma aí. Vamos ver se vocês conseguem. Eu vou digitar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver daí. Revisão de Direito Processual Civil. Tá vendo isso ou não? Agora a máquina de café que tá fazendo barulho escroto, mas já já ela vai. Pronto, já ficou caladinha. Dá para ver aí o que eu escrevi? Revisão de É, Direito Processual Civil? dá, mas fica intermitente aí, professor. Pois é, aqui para mim também tá ruim. Calma aí, deixa eu tentar de novo. Dá pra ver, mas tá piscando muito. Pois é, fica até ruim, né, de ver. Calma aí, vamos tentar de novo. Vai saber por que esse trem tá piscando. Puxa. Deixa eu tentar compartilhar o... Calma aí. Calma aí. Vou tentar compartilhar no Word mesmo. Revisão de Direito Processual Civil, parte geral. Deu para ver aí? Agora? Tá piscando ou não, né? Não. Não, professor, tá excelente. Maravilha. Então a gente faz no Word mesmo. Eu prefiro no Paint, mas a gente faz no Word mesmo. Deixa eu só colocar algumas configurações básicas aqui. Que eu anotar aqui, eu compartilho depois com vocês no WhatsApp e também no blog. Mas se vocês quiserem ir anotando, fiquem à vontade, obviamente. Então, primeira coisa, né? Primeiro item. Vamos colocar aqui, ó, visão geral da disciplina, certo? Visão geral da disciplina. Como é uma revisão, né? Sei que vocês querem só, pô, professor, passa logo aí as respostas da prova que facilita para todo mundo nesse feriado, né? Mas não vai ser assim, não. A gente vai ter um esforcinho aqui mínimo, tá?
calma aí. Eu tô vendo agora, mas eu acho que era de quando eu tava passando o pente, né? O piscando. Tá, agora eu acho que tá ok. Qualquer coisa vocês falem comigo. Então, visão geral da disciplina. Lembrando que a gente está aqui na disciplina de Direito Processual Civil, né? Vocês estão lembrados aqui? Que é Direito Processual Civil, não é Direito Civil. Acho que vocês já amadureceram ao longo do semestre isso suficientemente bem para não chamar nossa disciplina de Direito Civil, né? Nossa disciplina Direito Processual Civil tem um objeto muito claro, que é o processo. Qual processo? Aquele processo chamado cível. O que é esse cível? Cível significa o processo não criminal, trabalhista, não eleitoral e não administrativo. Não é isso que a gente aprendeu? Então, primeira informação, nós estamos estudando o direito processual civil, que é o processo cível. Será que eu consigo fazer aqui uma setinha? Algum lugar que tem formas, né? Opa, consegui, ó. Ó, que coisa bonitinha que vai ficar. Ó, isso aqui que eu queria mesmo. Beleza, então essa é a nossa primeira informação. O objeto da nossa disciplina é estudar o processo civil, né? Então aqui está todo o nosso mistério dessa disciplina Direito Processual Civil, tá? Mas, como eu já coloquei aqui, essa disciplina Direito Processual Civil, neste semestre nós estamos estudando a parte geral. Coloquei aí em amarelo. Geral do processo civil. Por quê? Por que a gente estuda a parte geral? Vocês vão lembrar que o processo, ele é uma fórmula, né? Eu vinha trabalhando com vocês a fórmula do processo. Procedimento mais contraditório. Acho que vocês vão lembrar dessa formulazinha, né? Procedimento mais contraditório. Passei várias aulas falando para vocês. Então, a gente precisa aprender o procedimento. Vamos colocar aqui azulzinho. E a gente tem noções do que é o contraditório, vamos colocar de verde, né? Então, procedimento mais contraditório. A grande graça do processo, a grande dificuldade é o procedimento. Procedimento, vou descompartilhar aqui um pouquinho, depois eu volto a compartilhar para não ficar só a tela compartilhada, tá, gente? Procedimento, que é a parte mais difícil do processo, né? Que é o que o profissional do direito realmente tem que saber. Alguém está pedindo aqui para entrar, deixa eu admitir, beleza. Então, o procedimento, que é essa parte mais difícil, que é o que realmente a gente tem que aprender, é o que dá, eu costumo dizer assim, a alma para o processo, né? Então, o processo não é um conjunto aleatório de atos processuais e sujeitos processuais. Os atos processuais praticados por sujeitos processuais, eles são conectados, eles são harmonizados através das regras de procedimento. E essas regras de basicamente estão no CPC. Só que o CPC e o processo civil como um todo, ele é dividido em parte geral e parte especial. Por isso que eu estava fazendo aquele destaque lá de que este semestre, a nossa disciplina neste semestre, era para estudar a parte geral. Então vamos voltar lá no compartilhamento para a gente fazer essa informação também, né? Então a gente está aqui na parte geral do direito processual civil. E essa parte geral do direito processual civil, ela coincide com a parte geral do Código de Processo Civil. Então vamos escrever aqui, ó, que coincide com a parte geral do Código de Processo Civil de 2015. Então vamos lá. O Código de Processo Civil, assim como o próprio direito processual civil, ele é dividido em parte geral, parte especial. Vamos fazer um asterisco aqui. E a parte especial?
Antes vamos colocar aqui, ó. Que coincide com a parte geral do CPC, artigos do 1º até o 317, tá? Então vamos fazer um destaquezinho aqui em vermelho também. Artigos 1º ao 317. Então coincide a parte geral do direito processual civil, coincide com a parte geral do CPC de 2015. E o que seria a parte especial? E a parte especial? A parte especial são os mais variados procedimentos previstos para o processo civil. Então, parte especial nada mais é do que os procedimentos. Então, assim, a partir do artigo 318 do CPC, há vários procedimentos. Então, por exemplo, procedimento comum, todos os procedimentos especiais, execução e recursos. Exemplos, né? Então, a gente precisa focar na parte geral. Nós focamos ao longo do semestre na parte geral. E o que tem na parte geral? Vamos perguntar aqui. E o que há na parte geral do CPC? Opa. O que há na parte geral do CPC? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que pediu para entrar. Não, tá. E o que há na parte geral do CPC, ou do direito processual civil, né? Vamos fazer assim, ou do direito processual civil. O que há na parte geral do direito processual civil? Nós temos objeto do nosso estudo, né? O que eu chamo de introdução ao direito processual civil. Então, nós temos aqui conceitos e premissas básicas do direito processual civil, por exemplo. Nós começamos uma reflexão, vou até descompartilhar aqui esse pedaço, essa parte aqui para a gente conversar. Então, nesses conceitos e premissas básicas do direito processual civil, nós começamos primeiro falando de objeto, objetivo, e algumas outras situações assim mais básicas, conhecimentos mais gerais do que é o próprio direito processual civil. E aí lá no início do semestre a gente fez aquela reflexão sobre não ser trabalhista, não ser o processo penal, não ser o processo eleitoral, não ser o processo administrativo. Toda aquela reflexão faz parte dessa introdução. Além disso, aula 2, tá? Lá na nossa aula 2, nós verificamos uma evolução histórica do próprio direito processual civil, coincidindo com os meios de solução de conflitos. Por quê? A gente pega o gancho do nosso primeiro conteúdo, que são, né, as premissas básicas. A gente pega o gancho do primeiro conteúdo, foca no objetivo do direito processual civil, que é resolver o conflito. Então, nessa aula 2, a gente faz um traço, não são. Eu tenho a impressão que a minha internet pode ter caído aqui. Vocês estão aí comigo? Confirmei para mim. Mas vocês estavam ouvindo? Eu vi aqui que ela caiu, mas eu vi que ela caiu, mas já voltou rapidinho. Não caiu aqui pra gente. Tá, e antes de dar essa caidinha, onde eu estava? Tá, então vamos fazer esse gancho da aula 2. Então, assim, retomando, né? Como o Thiago colocou aí no chat. Então, fazendo o gancho da aula 2, a gente pega a solução do conflito. Nessa aula 2, a gente faz um traço, né? Tá falando do traço. Não propriamente um traço histórico, mas justamente olhar como a humanidade sempre tratou a solução do conflito desde o início, desde os primórdios. Quem estava nessa aula vai lembrar que eu faço até um paralelo com Adão e Eva. História da criação ali na Bíblia, mas logicamente isso não é o nosso conteúdo jurídico. A gente faz só um paralelo. Que o importante é que o ser humano sempre
foi conflituoso e sempre teve as formas de resolver o conflito, sempre, tá? Então, travou de novo? Falem aí para mim, se está travado. Aqui é normal. Não, professor. Tá, então vamos seguir. Aqui, de fato, apareceu uma oscilação para mim. Não sei por que está com essa oscilação. Todo o tempo aqui estava tudo normal. Mas, enfim, vamos seguir. Então, a gente fez esse esboço na aula 2 de como a humanidade sempre resolveu os conflitos. E aí a gente foi desde a criação, né, da própria sociedade, e o direito nasce junto com a sociedade, até os meios de solução de conflitos priorizados pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro hoje em dia, focando ali no CPC. Nisso nós exploramos os meios de solução de conflitos, né? São 4, basicamente, classificados em 2 conjuntos, homogêneos e heterogêneos, sendo que os homogêneos são conciliação, na verdade, autocomposição e autodefesa, e os processo jurisdicional e a arbitragem, que é uma forma de jurisdição privada, né? Então, nós fizemos todo esse traço, eu gosto dessa expressão, esse traço da solução do conflito para a humanidade ao longo da história, até a gente chegar no Código de Processo Civil de 2015, a forma que nós tratamos a solução do conflito atualmente, com essa classificação, ok? Que mais que tem nessa introdução, né? Que eu chamo de introdução ao direito processual civil. Então, estou compartilhando aí novamente a tela. Conceitos e premissas básicas. A solução do conflito. E princípios, tá? Aqui a gente está dentro da introdução ao direito processual, conceitos e premissas básicas, que tem objeto, objetivo do direito processual civil. Aqui a gente tem o que é o direito processual civil em si. A gente tem direito material versus direito processual. Nós fizemos uma atividade interessante, né, ao longo do nosso semestre sobre isso, sobre direito material e direito processual. Trabalhamos também lide, não sei se vocês lembram, conceito de lide. E aí a gente vai chegar no segundo ponto do semestre, tá? Que é, e obviamente, o segundo ponto da parte geral, que é jurisdição e ação. Vamos pôr ação e jurisdição, né? Ação e jurisdição. Aí aqui dentro de ação, a gente tem que lembrar das condições, principalmente, e elementos da ação, tá? Condições e elementos. Vamos pôr assim, ó. 1, 2. A gente está listando aqui os pontos principais do semestre, ok? Então, ação, condições e elementos. Jurisdição, depois aqui eu escrevo entre parênteses o que tem. Vou voltar aqui. A Gabriele pede para subir um pouco. Tá. Depois, Gabriele, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Depois eu vou disponibilizar esse arquivo em Word aqui. Deixa eu já até começar a salvar. Que aí eu disponibilizo para vocês, sem problema nenhum. Onde que eu vou salvar esse trem? Vou colocar... colocar aqui 2023.1. Pronto. Aí fica melhor depois para vocês, mas assim já está tudo que a gente escreveu até agora, tá? Disponha. Vamos lá. Então eu quero até descompartilhar nesse momento para a gente falar um pouquinho de ação quando eu escrevi ali condições e elementos. O que nós trabalhamos ao longo do semestre nessa parte? Que condição, que ação não é igual a processo, tá? Foi isso que basicamente a gente trabalhou, a ideia principal. Muita gente confunde, é normal essa confusão, e a gente trata no dia a dia ação e processo como se fossem coisas iguais.
Então, qual que é o destaque que a gente tem que ter aqui em Direito Processual Civil, parte geral, sobre ação? A partir do Direito Processual Civil, quando nós finalizamos essa disciplina, curso de Direito da academia, né, aqui no curso de Direito, nós não podemos mais tratar ação e processo como sinônimos. Temos que tratar tecnicamente isso. O processo é a materialização do direito de ação. A ação, portanto, ou o direito de ação, nada mais é do que um direito, algo imaterial, que eu exerço ou não. Se eu exercer esse direito de ação, eu vou ter um processo. Mas eu posso processo sem o direito de ação, digamos assim, né? Vamos dizer assim, eu posso ter um processo sem o direito de ação, excepcionalmente, que é quando uma parte ilegítima, por exemplo, entra com o processo, só que ela é ilegítima. Ela não tinha o direito de ação. Por que eu puxei o gancho da legitimidade? Por conta das condições. Dentro de ação, além dessa diferença para processo, o processo é a materialização, é quando você exerce o direito de ação e entra com a petição inicial lá na justiça, você vai ter um processo. E você pode sempre ter tido um direito de ação sem nunca ter entrado com um processo. Pode, normal. Nós trabalhamos isso ao longo do semestre. Mas, além dessa diferenciação em processo, nós trabalhamos também outras duas coisas em ação. As condições, por isso que eu fiz o gancho da legitimidade, e os elementos. Condições, elementos. Condições da ação, interesse e legitimidade. Elementos, partes, causa de pedir e pedido. Na prova 1, eu fiz uma confusãozinha nisso. Pode ser que na prova 2 eu repita essa confusão. Então, lembrando, condições da ação, legitimidade e interesse. Elementos, partes, causa de pedir e pedido. Então, são duas condições da ação, são 3 elementos. Por que a gente fala em condições? A teoria aplicada no Brasil é a teoria abstrata eclética condicionada. A parte só pode dizer que ela tem o direito de ação se ela reunir as suas duas condições: legitimidade e interesse. Ok? Bom, elementos, partes, causa de pedir e pedido, a gente não precisa se aprofundar nisso hoje, mesmo porque a gente está fazendo só um traço histórico mesmo. Um traço não, histórico não. A gente está fazendo só uma visão aqui da nossa disciplina, né? Revisão. Okay? Vamos com condição. Compartilhando aqui. Então, em jurisdição, o que nós trabalhamos? Competência. Dentro de competência, organização judiciária. Limites da jurisdição. O que mais? E cooperação. E cooperação jurídica. Foram essas 4 coisinhas: competência, organização judiciária, limites e cooperação. Não nessa ordem, né? Se a gente for olhar na ordem, a gente viu primeiro limites, depois cooperação, depois organização e competência. Está justamente invertido, né? Então, nós vimos tudo isso aí dentro de jurisdição. Limites da jurisdição, cooperação jurídica, organização judiciária e competência. Para a nossa prova 2, estudo objeto da 1, né? Para a nossa prova 2, o que eu devo puxar bem aí dessa parte de jurisdição talvez seja só competência. O que nós vimos de competência? Vamos fazer um lembrete aqui também. Só para confirmar. Cara, tá só bem na minha cara aqui agora. Não sei nem como é que eu faço aqui. Daqui a pouco ele passa ali de cima da tela. O que nós vimos de competência? Primeira coisa, vocês continuam me ouvindo aí, né? Tranquilo? Confirma aí para mim. Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Deixa eu confirmar se tá gravando também. Se não parou. Não, tá gravando normal, então beleza. Tudo ok. Obrigado aí pelas confirmações. Então, incompetência, que eu devo levar para a segunda prova, para a prova 2,
vocês vão lembrar muito bem que a competência ela tem 5 critérios de classificação, tá? A doutrina, ao se debruçar sobre as possibilidades de competência do juiz, trata de algumas formas diferentes dessa classificação. Mas aqui eu passei para vocês, tá? Baseado principalmente lá no Humberto Teodoro Júnior, os critérios absolutos e o critério relativo. Lembrando que a gente tem um outro critério, que seria o quinto critério, né? Que ele é ora absoluto, ora relativo. Vamos lá. Critério, facilitando, né? Qual que é o único critério relativo, absolutamente relativo que nós temos? Territorial, né? Então, o critério territorial, o juiz competente, se é o de Goiânia, se é o de Brasília, se é o de São Paulo, é o território de competência da atribuição dele. Esse é relativo. O que significa ser relativo? As partes podem modificar. E você entrar, a princípio, com uma ação perante um juiz relativamente incompetente, ele não pode se pronunciar como incompetente de ofício. Depende de manifestação da parte contrária, tá? Então, esse é o mais fácil. Territorial é o critério relativo, porque as partes podem deliberar sobre ele. Eu posso combinar ali com a outra parte que a minha ação seja proposta em determinada cidade, tá? É o único critério que eu posso fazer isso, tá? E nós temos os 3 critérios absolutos. Em razão da pessoa, em razão da matéria e em razão da função. Critério pessoal, material, funcional, ok? O último critério que a gente tem, que é híbrido, ora ele é relativo, ora ele é absoluto, é em razão do valor da causa. Então, tá aí os 5 critérios: territorial, em razão da pessoa, em razão da matéria, em razão da função, em razão do valor da causa. Ok? Isso provavelmente a gente vai voltar, vai passar para dar 1 para 2 essa parte aí, ok? Vamos continuar ali nosso panorama geral. Depois de ação e jurisdição, nós temos o terceiro ponto do nosso semestre, que são os sujeitos processuais. Nós estudamos, dentro de sujeitos processuais, partes e procuradores. Estudamos litisconsórcio, estudamos intervenção de terceiros, estudamos juiz e auxiliares da justiça e sujeitos especiais do processo. Ministério Público, advogado público e defensoria pública. É isso? Sujeitos processuais do processo. Partes procuradores, litisconsórcio, intervenção de terceiros, juiz e auxiliares da justiça e os sujeitos especiais do processo. Terceiro ponto do semestre. Vamos conversar aqui também sem o compartilhamento. Lembrando, para quem foi entrando aí depois, que isso que eu estou escrevendo, eu vou salvar esse arquivo e disponibilizar para vocês, tá? Sobre sujeitos. Então, começamos com partes e procuradores, tá? Partes, autor e réu, no processo civil, né? Junto com o juiz, formam a relação jurídico-processual principal. Quais são os principais sujeitos do processo? Partes e o juiz. Eles que são os principais mesmo. Ao longo da história do processo civil, que foi inserindo-se outros sujeitos aí no processo. Então, lá no início, eu só precisava dos conflitantes e de alguém para resolver. No início mesmo, a gente sabe que era só os conflitantes, né? O conflito entre eles. Ainda hoje, a gente tem como resolver o conflito sem esse sujeito imparcial, sem esse terceiro? A gente sabe que tem a hipótese ali de autotutela, né? Mais uma vez aqui, eu acho que deu uma travadinha, mas vai voltar. Então, em sujeitos processuais, a gente tem logo no início, a gente tem partes e procuradores. Lembrando que procuradores, a gente vai
a gente está falando dos advogados das partes, né? A Brenda aí pede para repetir. Eu vi que deu uma travadinha. Mas não sei se houve muito prejuízo. Aonde que eu estava na parte que travou? Que eu repito, sem problema. Que o juiz, ele nem sempre é necessário. Isso. Aí eu falava que a gente sabe que até hoje, muitas vezes, então o que eu falava? Que o juiz nem sempre é necessário. A gente sabe que até hoje, muitas vezes, ainda se permite a solução do conflito sem a presença do terceiro para decidir. Era isso que eu estava falando na legítima defesa, por exemplo, que existe legítima defesa no processo civil, ok? Então, depois de partes e procuradores, lembrando, procuradores são os advogados das partes, nós entramos em litisconsórcio. Litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de partes dentro do mesmo processo. Então, quando eu tenho mais de um autor e ou mais de um réu no mesmo processo, nós temos o litisconsórcio. O Código de Processo Civil vai trazer para nós algumas regrinhas ali em torno do litisconsórcio. Depois de litisconsórcio, a gente tem a intervenção de terceiros. Lembrando, intervenção de terceiros significa que a gente tem essa expressão terceiros, né? A gente tem a expressão terceiros, que são sujeitos processuais que vão intervir no processo, por isso intervenção de terceiros, que não é nem o autor, nem o réu, nem o juiz. Não é também auxiliar da justiça, não é também sujeito especial do processo. Terceiro, só podemos chamar de terceiro no processo civil o denunciado lá da denunciação da lide, o chamado lá do chamamento ao processo, o assistente, né? A primeira intervenção de terceiros é a assistência, o sócio, na desconsideração da personalidade jurídica, e a empresa, na desconsideração da personalidade jurídica inversa, e o amigo da corte, o amicus curiae. Só podemos chamar de terceiro no processo civil um desses 5. A testemunha é terceiro? Não. Testemunha é testemunha. No processo civil, terceiro, só se for uma das 5 intervenções. Depois dos terceiros, a gente encerra os sujeitos parciais do processo e a gente entra nos sujeitos imparciais do processo, juiz, auxiliares e os especiais. Juiz, basicamente o que a gente tem que se preocupar aqui para a nossa prova 2, impedimento e suspeição, e aquela confusãozinha, eu fiz atividades com vocês em torno disso também, voltem naquela aula que a gente teve várias atividades ao longo da aula, tá? A gente passou até de uma aula para outra fazendo várias atividades. A aula basicamente foi só fazendo as atividades interativas e tal. Voltem ali, porque eu fiz um dos exercícios, talvez 2 daqueles exercícios, eles trabalharam uma confusãozinha entre as atribuições do juiz, do oficial de justiça e do escrivão, principalmente desses 3. Eu fiz a confusãozinha ali, então reforça aquele exercíciozinho ali, pode cair na prova, essa pequena confusão. Devo colocar na e suspeição, tá? Eu vi que deu uma travadinha de novo, então vou repetir. O que eu vinha falando? Que nós fizemos uma atividade de uma confusãozinha das atribuições do juiz no 139, do oficial de justiça e do escrivão. Então, 139, 152, 154. Deve ter mais alguma coisinha, uma confusãozinha disso na prova, além de impedimento e suspeição, 144, 145. Dentro ali dos auxiliares da justiça, nós temos, além do escrivão e oficial de justiça, que eu já falei, a gente tem perito, tradutor, intérprete, depositário e administrador, e conciliador e mediador, tá? Não precisa ficar estudando com muita profundidade o que cada um desses fazem. Se pegar aquela atividade daquele dia, né, aquelas atividadezinhas interativas daquela aula, é suficiente.
reforçar e fazer mais umas 2 vezes cada uma daquelas atividades é suficiente, não precisa ir além daquilo, não, nessa parte de auxiliares da justiça, tá bom? Por fim, dentro aí de sujeitos processuais, nosso terceiro grande tema do semestre, né? Nós temos o Ministério Público, a Advocacia Pública, Defensoria Pública. Lá no Ministério Público, nós temos as atribuições dele, 177, 178. O Ministério Público pode ser o autor da ação civil. Lembrando, o que importa para nós, eu vi que caiu de novo, o que importa para nós em Ministério Público e para o processo civil não é a mesma coisa do processo penal. Ministério Público do processo civil não é a mesma coisa do processo penal. Lá no processo penal, ele atua em todos os processos, titular da ação penal. Aqui, no processo civil, excepcionalmente, ele é titular da ação, ele é autor nas ações. Em algumas situações, lá no artigo 178 do CPC, nós temos as hipóteses do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, tá? Fiscal da ordem jurídica. Então, Ministério Público. E dos 3 sujeitos processuais, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, nós temos as 2 prerrogativas. A gente estuda isso também. Eles possuem, né, o direito a ter vista do processo, as regras de intimação para eles 3 é diferente. Eles têm vista do processo, o prazo só começa para eles quando o tribunal, o juiz encaminhar para ele o processo com a intimação, e eles têm prazo em dobro em todas as manifestações, tá? Então, revisando, as 2 prerrogativas dos sujeitos processuais: direito à vista pessoal, prazo em dobro. Vamos compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui de novo para a gente entrar no 4º grande tema do semestre, que é atos processuais. O que a gente aprende em atos processuais? Uma introdução doutrinária, forma, tempo e lugar dos atos processuais, prazos, comunicação dos atos processuais, nulidades, registro e distribuição e valor da causa. Essas últimas 3 aulas, né? Aliás, 3 ou 4 aulas, tratamos aí de atos processuais. Espero que esteja mais fresquinho aí na cabeça de vocês. Então, lá no primeiro momento, nós fizemos uma introdução doutrinária, aí nós conceituamos atos processuais, indicamos, né, a importância deles ali na regrinha da fórmula do procedimento, falamos da classificação doutrinária, das características, tá? E depois nós entramos em forma, tempo e lugar dos atos processuais, tá? Forma, tempo e lugar. Lembrando, forma, em regra, os atos processuais não têm uma forma solene, em que pese em boa parte do Código de Processo Civil o Código dispor sobre a formatação, a configuração dos atos processuais. Nós só vamos dizer que os atos processuais são solenes se o Código de Processo Civil trouxer a informação de que aquele determinado ato deva ser praticado daquela forma, com aquela configuração, sob pena de nulidade, tá? Na última aula que nós tratamos de nulidade, nós aprendemos mais uma coisinha. Para eu ter a nulidade, eu tenho que ter o prejuízo. Além da forma não ter sido obedecida, a parte tem que levantar um prejuízo, tá? Então, basicamente, na forma, o que tem de difícil em forma dos atos processuais é a questão da solenidade do ato. Essa história de que só é solene se a própria lei disser que aquele ato tem que ser praticado daquela forma, sob pena de nulidade. Ok? Além disso, nós vimos que os atos processuais, em regra, são públicos. Aí o artigo 189 do CPC traz as disposições sobre sigilo.
nós falamos que os atos processuais, em regra, eles são... Em regra, não, aí não tem nem exceção, né? Eles são em língua portuguesa, devem ser praticados em língua portuguesa, e também tratamos alguma coisa a respeito ali da, da prática eletrônica dos atos processuais, que também está ligado à forma, tá? Depois avançamos em tempo, nós vimos ali que tem a regra geral, os atos processuais são praticados de 6 da manhã às 20 horas, então de 6 da manhã às 8 da noite, nos dias úteis. Definimos o que é dia útil, tá? E também falamos das exceções. Regra geral é 6 às 20, dias úteis. E tem várias exceções em que atos processuais podem ser praticados em feriados, em finais de semana, depois das 8 horas da noite. Então, por exemplo, uma citação, uma intimação, ela pode acontecer 10 horas da noite de um domingo, sem problema nenhum. O código vai tratar disso aí no tempo, tá? Falamos do lugar. O lugar, em regra geral, dos atos processuais é a sede do juízo, e nós temos 4 motivos de exceção, estão todos eles lá no 217. Professor, Oi. Oi. eu não sei se foi só pra mim, mas ficou um tempo, mais ou menos uns 2 minutos travado. Uns 2 minutos? Travado ainda. Acho que 2 minutos ficou travado. Não sei se foi pra todo mundo ou se foi só pra mim. Ficou travado aí Acho que 2 só para minutos? ela, professor. Oi? Acho que para todos não. Eu acho que para todos não. Tá, Pra mim continuou funcionando. tranquilo. Pode ter sido uma oscilação aí particular. Aqui tá caindo muito na minha mesmo. Ela dá uns picozinhos assim de uns 2 segundos. E aí eu tô observando isso, aí quando eu vejo, toda vez que eu vejo, eu tô voltando um pouquinho, tá? Então, o que que eu tô falando aqui nesses últimos minutinhos? Estou falando de tempo e lugar. Trouxe a regra geral da forma, trouxe a regra geral do tempo, com as explanação breve de que existe as exceções, e a mesma coisa do lugar dos atos processuais. Sobre prazos. Prazos a gente tratou muito brevemente, tá? Ali entre o 218 e 235, muito pouca coisa disso vai cair, tá? Isso é pouquinha coisa mesmo. Depois, quando eu entrar ali na parte específica do que vai cair na prova, eu dou um destaque mesmo, mas a parte de prazos eu não estou prestigiando muito, tá? É muito importante que vocês tenham ali e tal, mas para a nossa prova aí não vai ter muita coisa de prazos, não. Depois a gente entrou em comunicação dos atos processuais, citação, intimação e cartas, né? Focamos bem em citação e intimação. Por fim, na nossa última aula, nulidades, registro e distribuição, valor da causa, tá? Nosso último conteúdo, que aí seria o quinto, né? Vamos compartilhar aqui de novo. Nosso último quinto conteúdo, bem pequeno, bem simples, também da nossa última aula passada. Formação, suspensão e extinção do processo. Então, em linhas gerais, esse aqui é o panorama do nosso semestre. Eu vou postar isso aqui para vocês, tá? Nosso blog, e no grupo do WhatsApp. Mas se alguém quiser tirar um print aí, ó, não vai ficar pequeno, né? Mas se alguém quiser tirar um print agora, mas eu vou postar hoje ainda para vocês, tá? Tudo que a gente escreveu aqui agora. Então, nosso primeiro ponto, visão geral da disciplina. Esse aqui foi a visão geral da nossa disciplina. E aí, o segundo ponto é falar especificamente da A2, tá? Então, nosso segundo ponto, falar especificamente da A2. Vou deixar um tempinho aí, se alguém quiser tirar um print agora, pode tirar. Mas, repito, vou disponibilizar para vocês esse arquivozinho de Word. Não vai ter mais nada escrito, só o ponto 2 aqui.
Vou escrever o ponto 2 aqui. E, obviamente, eu não vou deixar por escrito as dicas específicas da A2. Então, ponto 2, dicas específicas da A2. Esse é o segundo ponto da nossa aula de hoje, que a gente vai começar agora. Dicas específicas da A2. Então, vamos lá. Podemos entrar nesse segundo ponto, né? Vamos entrar. As dicas específicas da A2. Primeira coisa, eu disse para vocês e cumpri, tá? Que eu ia pegar a prova A1 e começar a fazer a A2 a partir da A1. E eu fiz isso mesmo. Então, peguei algumas questões da A2 e misturei elas e fiz outras novas 3 questões para a A2. Eu peguei a prova 1, acho que tinham 10, né? 10 questões. Peguei tudo aquilo ali, transformei em 3. Então, as 3 primeiras questões da prova, praticamente, tá quase igual. Mudei pouquinhos detalhes de itens da 1, tá? Então, se pegar a primeira questão lá, a primeira questão provavelmente envolve 1, 2 e 3 da prova. Ou 1 e 2, alguma coisa assim. Então, provavelmente pode aparecer na A2, novamente, o que é o direito processual civil, aquelas premissas básicas, alguma coisa sobre meios de solução de conflitos, ali em questões objetivas, né? Classificação, eu posso fazer uma confusãozinha na classificação. Então, posso colocar assim, por exemplo, um item, são meios homogêneos de classificação dos conflitos. Vou repetir, posso colocar assim na prova um item. São meios homogêneos de classificação dos conflitos. Arbitragem e autocomposição. Seria um item errado, né? Seria um item errado. Então, isso pode cair como questão objetiva. Posso cobrar novamente, em item ainda no iniciozinho da prova, os institutos fundamentais do processo. Posso fazer uma confusão nisso, mas lembrando, quais são os institutos fundamentais do processo? Jurisdição, ação e processo, tá? Sobre princípios, eu devo fazer também uma questãozinha misturando. Vou pegar tudo que caiu de princípios e normas fundamentais da A2. Salvo engano, são 3 questões na A2, na A1 são 3 questões sobre princípios e normas. Há 2 itens de 2 delas e mais um item de outra delas, né? Das 3 questões ali, eu vou puxar 5 itens e fazer uma nova questão, tá? Então, eu posso perguntar novamente ali alguma coisinha sobre princípios informativos. Posso perguntar... deixa eu ver o que mais... Eu não vou... Uma coisa certa, tá? Isso é importante. Vocês não precisam ficar decorando todos os princípios constitucionais, todas as normas fundamentais do processo civil. Pegar ali do 1º ao 12, decorar aquilo ali tudo. Não precisa. Não vou trabalhar princípiozinho específico, excepcional, alguma situação excepcional. Por exemplo, não vou trabalhar nessa prova as exceções do princípio da ordem cronológica. Não vou trabalhar. Então, eu pretendo que seja algo mais assim direto e geral, mas tudo inspirado, todas as questões, todos os itens inspirados ali na 1, tá? Então vai ter mais uma questão só sobre princípios e normas fundamentais. Dica de ouro, dê uma lidinha aí no 13, 14 e 15 do CPC. 13, 14 e 15, que é a aplicação das normas processuais. Um deles aí vai cair na prova, tá? 13, 14 e 15. Um deles vai cair na prova nessa segunda questão. Aí a gente tem, ainda sobre conteúdos da 1, uma questão sobre jurisdição em ação. Aqui na questão sobre jurisdição em ação, eu estou focando um pouquinho ali nos instrumentos de cooperação. Então, dica,
Qual que é o principal instrumento de cooperação jurídica nacional? Nós trabalhamos em sala um deles, o principal. Qual que é o principal instrumento de cooperação jurídica internacional? É outro. São nomezinhos parecidos, tá? Não vou falar aqui agora, senão a resposta fica muito fácil. Procurem aí, tá? O que é principal instrumento de cooperação jurídica nacional, o que é principal instrumento de cooperação jurídica internacional. Não vou dar a resposta aqui agora. Procurem. Principais instrumentos de cooperação jurídica nacional, ou principal, cooperação jurídica nacional, ou principal de cooperação jurídica internacional. Durante a visão geral ali da nossa disciplina, eu falei que eu voltaria a falar de competência e os critérios de classificação. Dei uma reforçada lá, tá? Nisso, porque também não vou dar aqui de graça. Elementos da ação, durante a explicação, falei também que eu podia fazer uma confusão entre elementos e condições da ação. Reforcem isso. Nesse vídeo, eu já falei sobre isso, tá? Existe um único artigo no CPC, o 16, que trata específica e diretamente de jurisdição. Dê uma lidinha nele também. Então, 13, 14, 15, 16. Aproveita ali e dá uma lidinha no 16 ali também para reforçar, tá? E assim, também para reforçar, dentro ali de competência, que eu falei para vocês ali da classificação, dá uma reforçadinha também no que a gente falou em sala de aula sobre juizado especial. Tá? No que a gente falou em sala de aula sobre juizado especial, aquela questão ali da competência ser absoluta ou relativa, daquela questão de 60 salários mínimos, da questão sobre a obrigatoriedade de advogado também. É bom dar uma reforçadinha nisso. Dá uma olhada na 1. Isso tudo ainda na A2 está inspirado na 1. Pode dar uma olhadinha lá na 1 que vai resolver, tá? Depois, a partir da questão 4, aí nós entramos no conteúdo do segundo bimestre. Então, vai ter uma questão sobre partes e procuradores, litisconsórcio e intervenção de terceiros. Uma só, para esses 3 conteúdos, tá? Partes e procuradores, litisconsórcio, intervenção de terceiros. O que deve cair aí? Alguma coisa relacionada à capacidade, anotem, que nós trabalhamos, inclusive nós trabalhamos naquelas atividadezinhas, as capacidades, reforça. Então, ali dentro de partes e procuradores tem um monte de coisa. Um monte mesmo. Foquem na capacidade, ok? Capacidade. E foquem só nisso, porque é muita coisa mesmo. Então, por exemplo, não vai ter despesas, multas. Não, despesas vai ter. Não vai ter multas, não vai ter litigância de má-fé, o dever de litigar de boa-fé, tá? Não vai ter gratuidade de justiça, não vai ter nada relacionado à gratuidade de justiça. O que eu devo cobrar de partes e procuradores? Capacidade e alguma coisa relacionada ali à sucumbência, tá? Não sei se vocês vão lembrar. Então, dentro de partes, eu estou vendo que está oscilando, viu? Bastante a internet agora. Então, dentro de partes, basicamente, capacidade, alguma coisa relacionada à sucumbência. Não precisa decorar ali o 82, que é o principal artigo, né? 82, 85, não precisa decorar ele todo. Só pegar ali mesmo a parte específica da obrigatoriedade de arcar com os ônus da sucumbência, tá? Dentro aí dessa parte de litisconsórcio eu vou cobrar o conceito básico. Foquem só no conceito básico. O que é litisconsórcio? Foquem só nisso. Não precisa focar nas regras específicas do CPC. E a essência também da intervenção de terceiros, tá? A essência também da intervenção de terceiros. Pensem no seguinte, todas as intervenções de terceiros, os terceiros entram no processo como se fossem partes. Pensem nisso. Dica, o amigo da corte, ele entra no processo como se fosse parte. Pensa nisso. Não. O amigo da corte. Então pensem nisso, não vou dar a resposta de graça, tá bom?
Pensem nisso. Depois, nós vamos ver ali, já falei para vocês sobre uma das questões que envolve a confusãozinha entre as atribuições do juiz, oficial de justiça e escrivão. Vai ter também alguma coisa sobre a responsabilidade geral deles, também fizemos a atividadezinha. Essa parte de sujeitos processuais, eu acho que com os que eu fiz aqui e revisar aquelas atividadezinhas, que foram 13 na mesma aula, né? Foi em 2 semanas. Eu acho que vocês vão conseguir passar bem por essa parte, tá? Depois nós entramos, já falei também que dá uma estudadinha, dá uma lidinha no 144, 145, impedimento e suspeição, tá? Sobre forma, tempo e lugar, eu vou falar dos exemplos clássicos. Quais são os principais atos solenes que nós temos? A regra é a não solenidade, mas nós temos os principais atos solenes no processo civil. Não vou dar a resposta de graça aqui. O resto acho que eu já falei aqui também. Eu falei. Depois, comunicação dos atos processuais, valor da causa. O que é o valor da causa? Peguem lá o que eu falei em sala de aula. Falei assim, valor da causa está dentro de ato processual. Mas, na verdade, valor da causa aí eu falo alguma coisinhazinha. Eu peço para vocês abrirem o artigo 319 do CPC. Não cai o 319. Mas para a gente descobrir o que é o valor da causa, eu peço para abrir o 319. Fica a dica, não vou dar de graça aqui a resposta. Tá? Formação, suspensão e extinção do processo, que é o nosso último conteúdo aí, é algo bem básico, viu? Eu disse para vocês, o que importa em extinção do processo? Que ela se dá por um determinado ato do juiz. Que ato é esse? Não vou dar a resposta de graça. Mas eu falo, por um determinado ato do juiz, o processo é extinto. Tá? Suspensão. Também foquem no que eu disse, do que importa ali na suspensão. Tá? E na formação do processo, eu trabalhei com vocês que a doutrina traz 2 teorias para a formação do processo, triangularização e angularização. Falei para vocês que na prova eu não vou cobrar para vocês escolherem um ou outro, qual que é o predominante, não é isso, tá? Mas lembrem-se da nossa última aula que eu tratei ali, ó. Quanto que o processo é considerado formado? Nessa história de formação do processo, eu trabalhei essas 2 teorias, mas eu falei, e repito, reitero e destaco aqui, eu não vou cobrar de vocês escolher uma dessas 2 teorias, só falei que elas explicam a formação do processo. Além disso, eu trouxe para vocês a questão da citação válida do réu, que é quando o processo está perfeitamente formado, válida do réu, e trouxe também, por fim, dentro ali da formação do processo, além desses 2 pontos que eu já tratei com vocês, primeiro ponto, as teorias, angularização, triangularização, de que o processo está perfeitamente formado com a citação válida do réu, e a outra forma de olhar sobre esse tema, formação do processo, que considera-se proposto, do ponto de vista do autor, o processo inicia quando ele propõe a petição inicial. Sob o ponto de vista do juiz, o processo inicia quando ele despacha e para o réu quando ele é citado validamente, tá? Então, nós trabalhamos... alguém disse alguma coisa? Entendi. Travou aí. Sim, tá travando, porque tá oscilando bastante aqui para mim. Mas eu tô vendo aqui e voltando, tá? Eu estou vendo onde está oscilando e estou voltando no assunto. Enfim, então ali na formação, acho que eu falei tudo. Formação, falei tudo. Acabou de dar 1 hora.
do início da aula, 8h15, 9h15, era mais ou menos o tempo que eu queria mesmo, tá? É mais ou menos o tempo que eu queria para essa nossa aula aqui, para ela não ficar muito longa também. Eu vou daqui a pouco parar a gravação, vai sair um arquivo, eu vou pegar esse arquivo, subir para o YouTube e depois eu disponibilizo para vocês. Vocês podem assistir essa aula pausando, fazendo anotações, pode assistir ela num 2x, enfim. Mas, principalmente, nesses últimos 15 minutos, mais ou menos, eu abri aqui o arquivo da prova 2, tá? E fui falando praticamente questão por questão. Então, peguem as dicas, não dei resposta nenhuma, peguem ali o que eu falei, ó, foca nisso, estuda isso e vai estudar, vai pegar o caderno no que eu disse de principal e vai pegar todos os outros instrumentos e ferramentas aí que eu falei para vocês ao longo do semestre, tá? As apresentações do PowerPoint, os artigos, né, do CPC, as doutrinas indicadas, mas podem focar nesses pontos aí que eu tratei nos últimos 15 minutos, porque eu abri a prova 2 e fui vendo questão por questão e comentando aqui com vocês. Obviamente, sem dar a resposta. Tá bom? Basicamente era isso que eu queria, essa era a minha proposta, né? Para a turma da manhã, isso aqui vale como reposição de aula, né? Como eu já disse, o pessoal da manhã sabe, e o pessoal da noite, eu estou vendo aqui vários alunos aqui da noite, estão aqui como convidados mesmo. Eu vou disponibilizar para as duas turmas, tá? Tanto a gravação quanto o arquivo que eu escrevi. As provas não são iguais, mas são semelhantes, né? Eu mudo detalhes de uma para outra. E a gente se encontra semana que vem. Espero que vocês tenham aí um excelente final de semana, que vocês tenham um feriado, né? Um excelente feriado, depois um excelente final de semana, estudem, e a gente se encontra quarta ou quinta-feira, a depender da turma, ok? Agradeço vocês por vocês estarem aqui, né, nesse feriado de manhã, e é isso. Até o dia da nossa prova, contem comigo ali, contem comigo por e-mail, que vocês precisarem, tá? A gente vai se falando aí, tudo bem? Então eu vou encerrando, daqui a pouco eu tenho um compromisso, infelizmente não posso ficar aqui, tá? Muito tempo, porque daqui a pouco vai entrar novo compromisso, apesar de ser feriado, né? Eu tenho um compromissinho daqui a pouco. Antes de ir para o meu compromisso, eu vou fazer aqui os procedimentos de salvar, subir e disponibilizo o que eu disse que ia disponibilizar para vocês. Tudo bem? Então, bom dia a todos, eu que agradeço, tá? Bom dia a todos, bom feriado e até semana. Bom. Obrigado, professor. Bom dia.